ouro. Isso é de extrema importância. E nessa manhã, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa vida de oração. E para a gente entender a necessidade ou a importância disso, basta a gente pensar, quantos aqui tem alguma coisa séria para ser resolvida? Vida pessoal, conjugal, familiar. Quantos? Levante a mão. Alguma coisa séria para ser resolvida. Pode levantar bem alto sua mão. Quantos tem alguma coisa séria para ser resolvida? Eu não tô enxergando alguém de mãos baixas. Eu não estou enxergando. Eu só estou vendo todos de mãos levantadas. Todos nós temos algo sério a ser resolvido. Todos nós temos questões que talvez a gente até pense, mesmo que inconscientemente a gente acha que, não, a vida é assim. É assim mesmo. Talvez alguns já se acostumaram tanto com os desafios, os problemas, as faltas, às vezes até os roubos. E a gente espera, um dia Deus vai me ouvir, um dia Deus vai me atender. Alguns dizem, não, o Senhor, ainda não foi o tempo do Senhor. Senhor, quando que é o seu tempo de resolver as coisas das trevas? Aquilo que o inimigo ciranda, aquilo que não vai bem, aquilo que não prospera. Qual prazer o Senhor teria como pai cheio de amor, perfeito que é, em não, espera mais uns 2 dias, filho. Você está com fome, você tem necessidade, espera mais um mês. Não, Senhor. Nós temos questões para serem resolvidas já. Você concorda comigo, irmão? Mas eu quero ir além. Será que a nossa vida é um desafio para nós resolvermos questões? Ou a nossa vida, ela é um desafio, uma oportunidade, uma instância para nós construirmos, conquistarmos, avançarmos, crescermos? Se nós passamos uma vida resolvendo questões, nós vamos passar uma vida sem construir um mundo de coisas, que gastamos o tempo e a energia resolvendo questões. Precisamos resolver questões. Mas não precisamos resolver questões porque é assim mesmo, por isso que Deus nos pôs, a igreja, a palavra, o Espírito Santo, para nos ajudar a resolver questões. Não, Senhor, nós queremos resolver questões porque elas são pertinentes à vida terrena. O pecado corrompeu, a natureza carnal é difícil, mas nós não vivemos para resolver questões. Nós resolvemos questões no poder do Senhor para construir, para alcançar, para vitórias, para expansão. E tem coisas muito mais importantes, muito maiores para nós conquistarmos do que as que nós temos que resolver. Mas como fazer isso, Senhor? Que tipo de vida eu preciso? Essa é uma questão que eu coloco aqui no início dessa palavra. Segunda questão, a gente ouve inúmeras vezes. E quando a gente acha que não vai ouvir mais, sempre tem alguém dizendo, mas olha, eu não preciso, na cruz tudo foi resolvido. Na cruz as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muitas pessoas entendem que, uma vez que tem Jesus, está tudo bem. Marido, então, é assim, não, está tudo bem. E às vezes a gente atende o casal, o marido fala assim, não, tudo bem, né, amor? E ela assim, Aí a esposa, geralmente, é quem vem trazendo detalhes. Que as coisas não estão tão bem assim. Não, mas não, isso aí, agora que Jesus é o Senhor da nossa vida, tudo vai se resolver, tudo vai se resolver. Não, está sendo exagerado, está sendo muito detalhista, não, tudo vai se resolver. Mas, na verdade, todos nós temos muitas coisas sérias a resolver, que não foram resolvidas a despeito da obra de Cristo na cruz. Então, se alguém se posiciona contra um processo de cura, de libertação, de transformação, se alguém, principalmente os maridos, se opõe a sentar com alguém e abrir o coração, e pôr luz, e compartilhar, e dialogar, se alguém tem dificuldades para enfrentar,
precisa localizar como é que o maligno está cirandando, porque, apesar da cruz de Cristo ter sido poderosa, algo poderoso aconteceu no altar do Senhor, o Senhor Jesus entregou sua vida, o maligno foi vencido, pisado, as portas do inferno foram arrebentadas, a morte foi vencida, apesar de toda a carga, herança, bênção da cruz de Cristo, no dia a dia, eu e você precisamos tratar um mundo de coisas. Nós precisamos encarar algumas coisas e resolver um mundo de coisas. E quando nós nos fechamos em nós mesmos, eu acho que eu não falei ainda não, mas os maridos é que realmente é mais difícil. Assim. Eu falei alguma coisa de marido aqui? Já? Não. Os homens geralmente são assim. Eu me fecho em mim mesmo e fico só quando eu não quero ninguém, não quero ninguém saber da minha vida. De vez em quando a gente ouve aqui os homens falando, eu não quero ninguém me metendo na minha vida. Quando a gente não se expõe à luz, um mundo de coisas que lá na cruz do Calvário foram conquistadas, não chegam a nós. E eu fui para diante do Senhor, Senhor, o que é que a gente pode ter assim como uma lição curta, objetiva, eficiente, eficaz? Porque todos nós temos coisas para serem resolvidas. E se alguém acha que já foi resolvido tudo lá na cruz do Calvário, tá bom, uma hora vai resolver, está tudo bem, está tudo em paz, não é tanto assim não. Eu e você continuamos lutando por soluções, por respostas, por crescimento, por conquistas, por vitórias. E fazemos isso, na maioria das vezes, com a força do nosso braço, com o nosso conhecimento, nosso entendimento, o que a gente pensa, o que a gente acha. Alguns fazem isso com liturgias, dogmas religiosos, alguns fazem isso com ideologias. Mas, Senhor, segundo a Tua palavra, qual a ferramenta, qual o procedimento para que eu realmente veja todas as questões sendo resolvidas, eu conquistando tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário e avançando. Eu quero ir para crescimento, eu quero ir para conquistas, eu quero para vitórias. Eu não quero, Senhor, só mais um ano assim, capengando. E o Senhor foi me dando algumas coisas. A primeira coisa que o Senhor me fez pensar foi sobre legalidades. Quando a palavra do Senhor nos fala sobre céu, sobre terra, sobre mundo espiritual, o Senhor nos diz que a palavra do Senhor nos afirma que os céus são os céus do Senhor. O Senhor diz quem domina sobre os céus, ou quem domina na instância dos céus. E quando a Bíblia usa a palavra céus, está falando do reino do Espírito, está falando de todo o universo espiritual. Deus governa sobre todo o universo espiritual. Como Ele criou todo o universo, todas as coisas da Terra e até dos outros planetas e galáxias, Ele é o Senhor absoluto de tudo. Como Ele nos formou, Ele é o Senhor absoluto da nossa vida. Mas o maligno entrou e destruiu a natureza, mas destruiu também o relacionamento do homem com Deus. E a palavra do Senhor diz, é muito claro, Salmo 115, 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos homens. Esse é um princípio, algo absoluto do mundo espiritual que eu e você não podemos esquecer. Quem governa sobre os céus? Quem governa sobre a terra? Os homens. Isso é absoluto e Deus não vai fazer milagres, muito menos mágicas, que transponham, que ignorem essa lei espiritual. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, não foi Marte, foi a terra, Deus deu aos homens. Por isso que a Terra é o único planeta, e a galáxia é a única galáxia que tem o planeta Terra, onde é possível a vida humana, onde todas as coisas, minerais, químicas, elétricas, físicas, foram criadas com perfeição milimétrica para que o ser humano exista. E Deus sustenta isso. E Deus pôs o homem na terra e diz, é tua, governa, administra, multiplica, domina. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu
ao homem. Deus respeita tanto isso, que é o homem que governa aqui. Deus não altera isso, Deus não ultrapassa isso, Deus não ignora isso. Deus deu ao homem e agora é você quem vai governar a terra. A terra Deus deu ao homem. Isso é tão forte, isso é tão absoluto para Deus, que quando Ele decidiu intervir na terra, Ele podia liberar uma palavra, Ele podia mandar exércitos de anjos, mas Ele enviou Jesus, homem. Deus entrou com poder na terra para resolver a questão do homem e da terra com um homem. Afinal de contas, a terra Deus deu ao homem. Isso é estratégico. Entender esse princípio nos ajuda a organizar um mundo de outros pensamentos e decisões. Quem governa nos céus é o Senhor, quem governa na terra é o homem. E Deus capacitou o homem para isso. Deus deu leis, Deus deu instituições, Deus concedeu autoridade, Deus deu recursos minerais, recursos orgânicos, Deus cuida para que a terra produza tudo que o homem precisa para governar a terra e viver nessa terra. Agora, em nenhuma dessas duas instâncias, o Senhor menciona o maligno. Os céus são os céus do Senhor. A terra, Deus deu ao homem. Mas e o maligno? O maligno rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu. E se ele quiser vir para a terra, ele vai se deparar com uma realidade. A terra pertence a quem? Aos homens. E esse é um outro princípio que você não pode esquecer nunca. O diabo não tem autoridade nenhuma sobre a terra. Ele foi expulso do céu e Deus não lhe deu a terra. E não há outra instância no universo senão céus, e você pode incluir fisicamente as galáxias, mas sobretudo o mundo espiritual, e terra. Como é que o maligno ciranda tanto, então? Quando o homem que governa a terra dá legalidade, o diabo usurpa, rouba, invade, destrói. E se eu sei que eu sou o Senhor sobre a terra, eu posso tomar uma atitude, um posicionamento. Eu não permito que você, Satanás, invada meu território, que você venha fazer qualquer uma das suas besteiras, ou qualquer uma das suas ações de destruição, de morte, de roubo. Eu não permito, sou eu quem governo aqui. Eu estou ensinando a você que esse é um procedimento bíblico. Não é um ufanar de poder pessoal, de jeito nenhum. Mas sou eu e você que, por consciência, por firmar-nos na palavra, dizemos: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele me deu. Eu não permito que o maligno atue. Continuando nessa progressão, Provérbios diz no capítulo 11, verso 9, o ímpio com a boca destrói o próximo. Diga, o ímpio com a boca. Duas expressões. O ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não tem a luz, aquele que não conhece o Senhor, aquele que não conhece as coisas do Senhor, aquele que não conhece o reino de Deus, aquele que não pertence ao reino de Deus. Ele não tem entendimento de nada, muito menos de que é Deus quem governa sobre os céus. E ele também não tem entendimento que Deus deu a terra ao homem. Ele é ímpio. E a segunda expressão, ela revela com clareza e simplicidade, irmão, tudo o que acontece ao nosso redor e às vezes conosco mesmo. O ímpio com a boca, diga com a boca.
Que expressão é essa? Não tem nada escrito que não seja absolutamente importante, necessário, objetivo, funcional, com a boca. As nossas palavras são instrumento de autoridade. As nossas palavras são instrumento de autoridade. Deus, que governa sobre todos os céus, pertencem a Ele. Ele governa absoluto. Deu ao homem a terra, mas deu ao homem a capacidade de governar a terra. Se Ele governa os céus pelo poder da sua palavra, Ele concedeu a nós, criados à sua imagem e semelhança, o dom de falar, de usar a voz, para que a gente possa governar a terra. O diabo não pode vir, ele não tem autoridade, mas ele lança um dardo, ele está ao derredor, num lugar que nem é céu, nem é terra, é um universo, a Bíblia chama de inferno, ele está numa instância espiritual de trevas, mas ele envia dardos, a Bíblia mostra isso, o maligno, ele envia dardos. E eu e você, ao recebermos os dardos, nós recebemos na mente. São pensamentos, ideias, ideologias, conceitos, frases, sugestões na mente. E se elas são acatadas na mente, elas vão instantaneamente para a nossa alma, nossas emoções. Ele não tem autoridade de vir, mas ele bagunça a nossa forma de pensar, principalmente quando ela não está guiada pela palavra. Eu não tenho a palavra fortalecida na minha mente, eu não sei os versículos, eu estudo muito pouco, eu só ouço o culto domingo, eu vejo lá o pastor falando, eu só leio lá na tela, eu não tenho a palavra encarnada em mim. Então os dardos chegam com facilidade, os pensamentos, os sentimentos complexos, baixa autoestima, e medos, e ansiedades, e aí eu acato, daqui a pouco as minhas emoções estão todas afetadas, e eu acabo tomando decisões, e sou eu que governo a terra, eu tomo decisões que legalizam o maligno para fazer o que ele quer. Na minha vida, meu casamento, minha família, meus negócios, vizinhança, minha vida terrena, eu sou quem governa. E eu devo governar pela palavra. E não pode ser a palavra das minhas emoções ou do que eu acho. Precisa ser a palavra de Deus, os decretos eternos de Deus. Então eu vou me encher da palavra. O ímpio com a boca destrói o próximo. Nossas palavras são a ferramenta, a estratégia que o inimigo usa para gerar destruição em torno de nós. Mas os justos, quem são os justos? Justo não é aquele que é perfeito, não é aquele que é certinho, não é aquele que é correto. Puxa vida, que juiz justo, que coisa. Não, justo aqui na palavra, o contexto dessa palavra, o contexto original dessa palavra, é aquele que foi justificado. Como que eu posso ter sido justificado? O meu maior problema, o problema gigantesco da minha vida e da minha eternidade, Deus resolveu com Cristo Jesus. Eu crio no Evangelho, eu declaro isso, eu entreguei minha vida ao governo dele, então eu agora fui colocado num lugar de justiça, num lugar justo, encaixou perfeitamente. Eu era devedor, eu não tinha como pagar, eu recebia Jesus, Ele pagou pelo meu pecado na cruz do Calvário, e eu agora vivo debaixo do seu governo, do seu Espírito Santo, então tudo está sendo justificado. Os justos são libertados. Não põe o versículo não, por favor. Não põe o versículo, por favor. Os justos são libertados como? Veja o texto. Você quer versículo mais claro? Como que um justo é libertado? Pelo conhecimento. Nós vamos batizar algumas vidas hoje.
O batismo declara: eu morri para o mundo, eu morri para o pecado, eu morri para o maligno e eu ressuscitei em Cristo Jesus. Nele eu fui justificado. Nele eu tenho vida e vida eterna. Senhor, eu quero cada dia mais ser liberto de tudo, porque eu fui justificado e agora eu vou me encher do conhecimento de Deus. E como é que o seu conhecimento pode se manifestar? Eu entrei nessa sala, ninguém me conhece, eu me assentei aqui. E como é que você vai conhecer alguma coisa de mim? Qual a única possibilidade de tudo que está aqui dentro e até mesmo aqui dentro chegar até você? Qual o seu nome? Meu nome é Sóstenes. Pronto, eu já sei algo. Estou liberto da ignorância de não saber quem é essa pessoa. O que você faz? O que você precisa? O que você quer? Como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Você veio ao meu restaurante, o que você quer comer? Quando eu libero a voz, eu libero o conhecimento. E o conhecimento libera o outro. Abençoa, edifica. Como é que eu vou governar uma instância se eu não tiver conhecimento? Como é que eu vou ter conhecimento se eu não usar a voz? E quando eu tenho conhecimento, como é que eu vou governar a minha instância se eu não usar a voz? Isso está claro para você, irmão? Está claro para você que o inimigo se anda mandando dardos inflamados, e até mesmo quando a pessoa é mesmo chata, de não aguentar mais, eu não aguento mais essa pessoa. Minha ira subiu de um jeito que eu vou chutar, eu vou esgoelar, eu vou esganar essa pessoa. Ele envia dardos, até mesmo quando as pessoas criam essas oportunidades, e esses dardos mexem com as nossas. O que é que sai imediatamente quando a gente está com a emoção, assim, para ser bem específico, com muita raiva? Por quê? Porque o diabo não pode governar a sua instância, mas ele pode mexer com você, suas emoções, através de dardos, e às vezes ele já tem até algumas legalidades físicas, como aquele sujeito chato lá que perto de você. E aí, de novo, ele ataca as suas emoções, e a primeira coisa que acontece é assim: chega! Cansei! Uma palavra. Vou embora. Uma palavra. Uma palavra de governo. Eu e você precisamos entender que o mundo espiritual, os céus são os céus do Senhor. A terra Deus deu ao homem. E eu governo minha instância. E eu governo pela palavra. E a palavra que eu tenho para governar, ela precisa ser conhecida. Por isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus que me lidera, que me governa para governar. E quando eu entendo isso, eu vou colocar minhas emoções. O Senhor sabe que eu não estou inventando, eu não sou frágil, essa pessoa ou esta situação realmente me tirou do sério, mas não sou eu que me governo, não é minha alma que me governa, eu sou governado pelo Teu Espírito Santo, e eu vou por um caminho difícil de renúncia, de cruz, eu vou me acalmar, eu vou ter mansidão, eu vou me silenciar, eu vou esperar, eu vou buscar o Senhor, eu vou orar. E quando eu começo a orar, eu estou usando a minha voz. Se eu oro a deuses falsos, eu estou usando a minha voz de forma falida. Mas se eu oro ao Deus que governa todo o universo, que governa os céus, que governa a terra porque Ele a criou e Ele me deu o governo, que governa a minha vida, então eu volto a governar sobre todas as instâncias que Deus me deu, através da oração. Eu era criança na igreja.
quando eu ouvia e via. Eu ia muito, eu morei quase a vida toda do lado da igreja, do lado, absolutamente do lado. A gente fechava o portão, dava 3 passos e estava no portão da igreja. 3 passos. Até hoje é assim lá. Você sai do portão da casa da minha mãe, você pode fechar o portão, você vai ter, talvez 3, não, talvez 2. Você dá 2 ou 3 passos e já entra no portão da igreja. Tudo quanto era culto, tudo quanto era programação, tudo o tempo todo ali. E a gente ia em tudo. Meu pai, minha mãe, nós éramos assim, em tudo. Meus pais sempre foram muito crentes no Senhor. E minha mãe ainda é. A gente não faltava porque era obrigado aí, não faltava porque aquela era a nossa vida. A igreja era o nosso viver. E ainda criança, eu me lembro com clareza que os cultos de oração era pouca gente. Então, pelo menos tem aí 45 a 50 anos desse problema. Igrejas onde culto de oração é pouca gente. Por quê? Que para orar, eu e você não nos animamos? Que dardo satânico foi esse? Que vem e usa o cansaço, usa o tempo, usa a agenda, usa a ocupação, as prioridades comerciais, profissionais, materiais, e me rouba a oportunidade de orar. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que se eu, que tenho autoridade sobre essa terra, usar a minha voz com as palavras que vêm do Altíssimo, ele está liquidado. Quais são os desafios que você tem, coisas sérias que precisam ser resolvidas? Senhor, o Senhor me pôs para governar essa instância, mas eu confesso ao Senhor fracasso total, falência total. Não, na verdade, eu não quero nem saber, eu não quero nem orar, eu não queria nem vir na igreja hoje. Mas eu decidi crer. É impossível que o Senhor tenha nos sustentado esses anos todos aqui, que o Senhor esteja trazendo essa palavra hoje e essa palavra não seja verdadeira. Eu vou governar a minha instância terrena pelo poder da palavra. Então eu preciso orar. E o Senhor vem e diz assim, vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito Santo intercederá por vós com gemidos inexprimíveis. Senhor, ainda que eu não saiba orar, eu estou entendendo cientificamente como funcionam as coisas espirituais. O Senhor tem autoridade sobre todo o universo, sobre todos os céus, e o Senhor me deu autoridade sobre a terra, e eu vou exercer minha autoridade com a palavra. Se forem as palavras das minhas emoções, vai ser xingamento, grito, vai ser carnalidade, vai ser um monte de coisa, uma besteira, palavrões, piadas, vai ser um monte. Meu Deus do céu, que tem gente que só sai besteira da boca. Tem gente que nunca tem uma palavra de sabedoria, tem gente que nunca tem uma palavra de mansidão, tem gente que nunca tem uma palavra de graça, tem gente que nunca tem uma palavra de serviço, tem gente que é só besteira, só brincadeira, só piada, só coisa mau gosto. Meu Deus do céu, como essa pessoa governa a sua vida? Tem gente que é só, sei não, só medo, só incredulidade, só desânimo. Já fiz, fulano, a vida inteira assim, não tem jeito não. Senhor, como nós vamos governar em Teu nome algo nessa terra, se as nossas palavras forem as nossas palavras de incredulidade, de emoções manipuladas pelo maligno, de fraquezas? Eu quero me encher da palavra de Deus, e eu quero decidir na minha vida, vai sair palavra de sabedoria, palavra de graça, vai sair oração cheia dos decretos de Deus. Eu vou aprender a orar. Satanás, você está destruído, Satanás, você está perdido debaixo dos meus pés. Eu vou aprender a orar, eu vou começar a catalogar, a contabilizar todas as vitórias que eu vou ter pela forma com que eu governo na palavra. Eu quero aprender a orar. Eu quero aprender. 1 Pedro, capítulo 5. Humilhai-vos, portanto. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade.
O que é lançar sobre o Senhor? Ele governa sobre os céus. Eu governo sobre a terra, e eu vou lançar sobre ele todas as minhas... Senhor, o Senhor sabe como eu estou, o Senhor sabe das minhas emoções, o Senhor sabe, eu não sou de ferro, eu não sou de aço, eu não sou um Superman, eu não sou um cara poderoso, não, Senhor, eu sou um ser humano, pecador, eu sou vulnerável, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não posso nada sem o Senhor, eu reconheço quem eu sou, mas eu reconheço que o sangue de Jesus Cristo me cobriu, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, eu nasci de novo, eu pertenço ao reino, e eu busco em Ti, Senhor, capacitação do Teu Espírito para eu orar corretamente, para eu orar com objetivo, para eu governar as instâncias da minha vida pessoal, minhas emoções, minha família, meus negócios, não com palavras de mas com a palavra do Senhor, e eu quero em nome do Senhor Jesus estar debaixo da Tua poderosa mão. No tempo certo o Senhor vai me lançar, me exaltar, e eu coloco sobre Ti toda a minha ansiedade. Segundo, porque o Senhor é quem tem cuidado de mim. Eu sei quem Tu és, eu sei o que o Senhor já fez na minha vida, eu sei aonde eu cheguei, como eu cheguei até aqui, Senhor. Eu sei como o Senhor cuida de mim, eu sei como o Senhor me ama, eu sei, Senhor. Então eu vou me levantar e eu vou orar, eu vou usar a minha voz. Versículo 8 diz: sedes sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, não tem autoridade nos céus, porque os céus são do Senhor. Não tem autoridade na terra, porque a terra Deus deu ao homem. O diabo que anda ao derredor, anda em algum lugar chamado trevas. Vosso adversário ruge como leão, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Satanás, eu vou te resistir. De novo, você quer que eu caia nesse pecado? De novo, você usa a minha carne para me atrair essas fraquezas? De novo, você quer me instigar ao nervosismo, à impaciência, ao palavrão, a qualquer um? Eu te resisto em nome do Senhor Jesus. Eu te resisto. Eu sou pecador. Às vezes o diabo quer fazer conosco assim: você não merece, você fraquejou, você... Olha quem é você, olha o que você faz no oculto, olha quem é você. Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus, capacita-me. E Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu nasci de novo, eu fui justificado em Cristo Jesus. E se você não foi justificado em Cristo Jesus, hoje você pode entregar a sua vida a Jesus. Eu quero uma experiência poderosa, verdadeira, de novo nascimento, porque eu quero estar justificado em Cristo Jesus, e eu quero tornar alguém que governa com sabedoria a minha instância terrena, qualquer assunto. Eu quero aprender a orar. Sede sóbrios, o diabo anda ao vosso derredor, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ah, meu Deus do céu! Eu achei que a mulher difícil era só a minha. Eu achei que marido difícil era só o meu. Eu achei que país com problema era só o Brasil. Eu achei que igreja com problema, família com problema, era só a minha, que a minha não tem condição. Eu vejo lá os meus colegas, que família maravilhosa. Inclusive eu tinha um fulano, o cara, meu pai feliz, meu Deus, que família. Ah, se eu fosse, por que eu não nasci naquela família? Senhor, tem muita gente que acha que ao redor está tudo lindo e maravilhoso, só conosco que as coisas ruins acontecem. Vem o Senhor e diz assim: olha, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada por todo o Brasil, não, por todo o mundo. O diabo ciranda do mesmo jeito em todo canto, mas aqui, nesse lugar, nessa casa, nessa família, nessa vida, nesse pedaço de chão que Deus me deu para viver, eu vou me levantar em nome do Senhor, eu vou dizer: Satanás, você está vencido em nome do Senhor Jesus. E as lutas, os problemas, as dificuldades, os sofrimentos que eu sofro, o Senhor vai me dar graça para governar, construir, vencer, edificar. Eu não vou viver só resolvendo problemas, eu vou viver construindo. E quando tiver que resolver problemas, eu sei o que eu vou fazer diante do meu Deus, eu vou usar a minha voz em oração. Paulo ainda escreve em 2 Coríntios e declara: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O Senhor me deu autoridade na terra. Eu vivo na terra.
Eu tenho demandas e necessidades físicas o tempo todo. Eu tenho muitas emocionais também. Mas eu vivo aqui, mas, Senhor, eu não tenho. Agora, apesar de viver toda essa esfera física, eu não atuo fisicamente. Minhas armas não são carnais. De onde são minhas armas? Da instância em que Ele governa. Os céus são os céus do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Onipresente, onipotente, onisciente. Ele é soberano, Ele é o meu Deus. E Ele em perfeito amor me criou e me governa. Ele me sustenta. Ele tem planos para a minha vida e são planos eternos. Então, eu não vou usar as armas carnais para governar a minha dimensão física. Eu vou usar as armas espirituais para governar todas as coisas. E uma delas é a oração. Porque a oração é poderosa e eficaz. E quando eu não sei orar, o Espírito Santo intercede por mim. Então eu quero me tornar um crente, uma pessoa, um indivíduo que aprendeu a orar. Eu quero, Senhor. Eu quero essa disciplina espiritual não como uma atividade religiosa, mas como uma ferramenta em que eu não abro mão. É a número 1 da minha vida. E quando o maligno, quando os inimigos, os demônios, os piores ou os mais fracotes, me virem ajoelhando, me virem baixando a cabeça, me virem levantando as mãos, eles saberão, não tem para nós. Irmão, não é uma frase religiosa de impacto, não é uma linguística de púlpito. O Senhor precisa ser, irmão, uma verdade na minha vida. Eu não sou nada, eu sou um pecador miserável, mas o Espírito Santo habita em mim, sua palavra habita em mim, eu estou me inundando da palavra, por isso eu leio, por isso eu estudo, por isso eu aprendo, por isso eu vivo, eu faço provas. Na hora do aperto eu ponho na prova, eu ponho a minha resposta que está na palavra, e eu vou crescendo, e eu vou aprendendo a usar a palavra. Eu posso dizer a você, como pastor desse rebanho, você não tem noção de quantas vezes eu não tinha condição alguma de falar nada, mas eu fui para diante do Senhor por pura graça e misericórdia dEle. E Ele falou assim, essa é a minha palavra, filho. E Ele me encheu de palavras que não eram minhas, não podiam ser as das minhas emoções ou das minhas limitações. E inúmeras vezes você não tem noção. As aflições, as angústias, os sofrimentos que você enfrenta, todos os irmãos enfrentam ao redor do mundo, irmão. Agora, quem é que vence no casamento, na separação, na aflição, na morte, na enfermidade, nos desafios financeiros? Quem é que vence? Aquele que começa a usar a oração, a palavra. Guarda bem isso. Na gramática, oração é uma frase. Nem toda frase é uma oração, mas uma oração é uma frase que tem um sujeito, tem um verbo e expressa a ação. Toda frase que tem um sujeito, um verbo e expressa a ação é uma oração. O que é uma oração? Sem nenhuma diferença, a oração da Bíblia é absolutamente a mesma oração da gramática. Um sujeito, sou eu, Senhor. Eu é que governo, eu é que tenho a responsabilidade. Não foi meu tio, não foi meu pai, não é o Brasil, não é o outro, a culpa não vem do... Eu governo minha vida. E eu me levanto no poder do nome do Senhor Jesus. E não é na minha força, tem um verbo, o verbo vivo, Jesus. Não sou eu que produzo ação, é o verbo que produz ação. É Ele, mas sou eu o sujeito que proclamo. E o verbo produz ação, e é a ação do reino de Deus. Então eu vou me levantar para orar. Não importa se eu estou com as pernas quebradas, se eu estou arrasado, se eu estou na sarjeta, eu vou me levantar. Senhor do Altíssimo, Senhor do Universo, eu estou aqui em fé, declarando, eu levanto a minha voz para pedir ao Senhor, venha sobre mim. Eu vou me levantar, eu vou governar sobre essa instância, eu vou dar ordens aos demônios, eu vou quebrar as maldições, eu vou agir, e aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário vai se materializar hoje, porque eu entendi, eu tomei conhecimento, e pelo conhecimento eu posso experimentar libertação, e eu me levanto em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos.
Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica. Senhor, eu quero fazer isso com todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra, a oração, a proclamação, para que com intrepidez eu faça conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Seus olhos fechados. Ore ao Senhor.